Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um bate-papo com Ayrton Miranda. Uma coisa que eu tenho muito prazer na minha vida é o meu nome. E eu tenho até cuidado para que meu nome seja idôneo, não só meu nome, mas eu como pessoa perante a sociedade. Eu estava até falando esses dias com uma pessoa. Eu falei esses dias que eu falo em nome de alguns que têm medo de falar ou que não podem falar. Essa pessoa, meu amigo, meu cliente, disse que se ele tivesse de falar, ele iria falar muita coisa. Só que ele não pode falar. Porque dentro da família tem pessoas que trabalham dentro do setor público. E como pode ser despedido porque justamente por causa da pessoa que falou. Mas eu não tenho ninguém lá. Não tenho e não tenho medo de falar. Falo mesmo. Porque se tem uma coisa que eu nunca deixei, é vestígios atrás para me condenar e pôr fardos sobre a minha cabeça, para que eu possa então ficar quieto aos acontecimentos do dia a dia. Mas hoje eu não quero falar de coisa, nós estamos em época de Páscoa, se está falando muito sobre a palavra de Deus, fala-se muito em paz, amor, felicidades, né? Todos feliz Páscoa. Deveria ser mesmo. Eu já preguei a respeito da palavra de Deus, a respeito do sacrifício que o Cordeiro veio a cometer para que nós pudéssemos ser salvos. Nós tivéssemos a salvação e a liberdade de escolha por essa salvação. Escolher para nós entrar ou não entrar, né? É uma escolha nossa de queremos entrar no reino de Deus. E hoje eu quero falar justamente sobre este assunto. Não vamos bater em ninguém, não vamos falar mal de ninguém, mas eu por muito tempo tive dentro da igreja evangélica, provei dos dons da palavra de Deus, provei dos dons de Deus. Eu, como Paulo, eu sempre disse, eu tenho os 9 dons. Porque a palavra de Deus, ela diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu fui eleito até mesmo a ser diácono na igreja. Isso é irrevogável. Serei diácono até morrer. Depois julgado pelo próprio Cristo, né? Mas o que eu quero dizer hoje a respeito das coisas divinas, a respeito de profecias. Esse dia eu estava vendo ali na televisão um pastor da igreja Assembleia de Deus, desses que cometem um escândalo, né? Que querem, né, dizer que ele está sendo usado por Deus e que a palavra dele é aquela que Deus falou. E não é assim. Pelo tempo que eu tive dentro da igreja evangélica, não vou dizer a quantidade de anos, porque você vai ficar absurdo com isso, mas foi bastante tempo. Aprendi muito lá. A Bíblia diz que o último dos profetas que esteve na terra foi Josué. Josué foi um dos últimos profetas. Depois dos profetas, porque o profeta era o que decidia perante o povo que estava ali diante da tenda da congregação. E a promessa de a terra que mana leite e mel.
aonde eles iriam habitar, em terra de gigantes. Aí Josué também morreu, mesmo sendo profeta de Deus. Aí o que aconteceu? Quem assumiu o lugar dos profetas foram os juízes. Está no livro de Juízes. Também na Bíblia Sagrada está ali relatando a respeito das decisões, né? Até surgir o primeiro rei, Davi. Então se conta de trás para frente, de frente para trás. De Davi para trás, 14 gerações, até Judá. E de Davi até José. Mais 14 gerações. Então foram 28 gerações para se concretizar até a chegada do Messias, que não é Bolsonaro, Jesus, né? Um profeta da Igreja Assembleia de Deus, falando que tudo ia se acabar no mês de março, o último dia do mês de março, muitas coisas iriam acontecer, muitas pessoas iriam morrer. E ele profetizando agora está dando até desculpa de que não foi assim que ele pronunciou. Claro, depois que a igreja foi atrás dele, ele teve que tomar outras atitudes para retornar aquilo que ele falou. Mas falou. Então eu como homem já acima dos 50, eu passei por muitas religiões, tanto é que eu não tenho preconceito em nenhuma delas. Na Igreja Católica, até no centro espírita, a gente participava. E justamente a respeito de profecia, quando eu era criança, eu vendo aquelas que se chamavam cartomantes, a minha mãe, meus parentes iam nesses lugares, eu também participava indo, né? Vendo como é que funcionava. A gente desde criança já guarda essas coisas. Então hoje eu posso usar isso como ensinamento para que eu possa instruir pessoas a ter o mesmo sentido de aprendizado. Eu vendo naquela época, vamos dizer assim, uma profecia, por exemplo. A cartomante daria a carta, saía ali um valete de ouro. A cartomante dizia, olha, vai surgir um homem louro na sua vida. Então, aquelas palavras que a cartomante dizia, a pessoa tomava aquilo como se fosse uma posse de que certamente iria aparecer um jovem bonito, loiro, né, na vida dela. Então, daquele momento, a partir daquele momento que ela recebeu aquela palavra, ela iria sair em campo e começar a observar as pessoas que iam se aproximar dela. Ali vem aquele loiro, será que não é aquele? Né? E a pessoa, né, tomando posse daquela profecia, que não é de profetas de Deus, eram de cartas. Chegava até a pessoa e ali começava um romance, né? E ficava aquela história de que, aquela cartomante acertou justamente no homem que iria se casar comigo, né? Porque ela aceitou aquela palavra. Isso é um dos entendimentos que eu posso julgar para você entender o que vem a ser uma profecia. Porque eu falei para você que eu conheci dos dons do Espírito de Deus, conheci dos dons da palavra de Deus e das vocações. Eu participei então nas orações de mato, de igreja, de vigílias. Então eu conheço o que estou falando. Naquelas noites você se observava ali que você, naquela emoção do Espírito Santo, porque nós conseguimos na oração atravessar uma cortina, aonde a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. O véu
da época onde Jesus morreu. Mas o véu que eu estou falando agora é justamente esse véu que nós passamos do lugar da matéria para o lado espírito, aonde nós entramos em oração e podemos conhecer o mundo aonde o ser humano comum, o homem natural, não pode entrar nesse lugar. Mas uma pessoa espiritual, que conhece a palavra de Deus, que quer o entendimento e o conhecimento das coisas divinas, ela consegue ultrapassar esta barreira. Então, a gente entra naquele êxtase espiritual e acaba passando aquela cortina espiritual e passando para o lado aonde os espíritos estão. Isso acontece com o ser cristão, aqueles que se convertem verdadeiramente, que são em Cristo Jesus. Isso é dado ao conhecimento, não é para todos, é para alguns e aqueles que querem buscar. Aí, então eu posso falar. Então, quando surgia uma profecia, na época de Jesus, ele dizia, e vamos para que então a profecia se cumpra em nós. Ele queria dizer o quê? Ele queria dizer que estava dando crédito à palavra de Deus e que a profecia lá no tempo de Isaías, que ele profetizou, acontecesse no dia aonde Jesus estava. Então isso é dar lugar. Não quer dizer que eu vou profetizar aqui, que amanhã cedo vai amanhecer chovendo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque eu estou falando materialmente. Agora, o que vem a ser uma profecia, até mesmo dessas que nós estamos vivendo o dia de hoje, o próprio diabo se apossou da profecia do livro de Apocalipse, usando dos selos, dos 7 selos, da marca da besta, do número da besta, para que então fosse implantado no mundo de hoje. E ela está se realizando e vai se cumprir. Porque agora você pensa, não, mas o diabo, o que vem o diabo? Esses são homens, pessoas dirigidas, né? Você pode até dizer que eles não leem a Bíblia, mas o maçônico, ele tem uma Bíblia. E dali ele tira a informação para que ele também possa propagar aquilo que ele quer para o futuro das nações. Então vai acontecer, vai se realizar, porque a ideia foi dada a João. E agora, estes homens ricos, poderosos, milionários, eles querem que se cumpra aquilo que está escrito na profecia. A ideia foi dada no livro de Apocalipse a João. E eis que veio a palavra de Deus a mim. Então o que o profeta faz? O profeta diz, assim será. E a partir daquele momento ali, está escrito. Assim vai ser, porque o profeta de Deus, na unção do Espírito de Deus, falou que assim será. E as coisas vão acontecer. Então nós, quando estamos aprendendo na nossa juventude as coisas do nosso ensinamento, do nosso dia a dia, muitas vezes vem uma palavra, muitas vezes pelas características daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos, e uma pessoa vem e diz, poxa, você vai ser um cantor, né? Porque você está tocando violão, você canta bem, você tem uma voz boa. Então, a partir daquele momento, não é que ele fosse um profeta, mas você vai começar a dar crédito à palavra que ele disse. Você vai ser um cantor. E de sucesso. Você é muito bom nas músicas. Você canta muito bem. Então aquilo te enche e te inspira. E você, a partir daquele momento, começa a treinar para ser um bom tocador, bom cantor, começa a ensaiar a voz, começa a fazer gargarejos e a tua voz começa a melhorar, porque você está dando crédito àquela palavra daquela pessoa que falou
que te profetizou para você. E eu até nas igrejas até vejo que as pessoas até cantam. Eu profetizo agora em nome de Jesus, né? Então, quando você começa a dar crédito àquela profecia, e o profeta diz, e eis que, né? A partir de hoje, a tua vida vai melhorar. A tua vida vai mudar. E você está numa pior? Você está numa vida miserável, cheia de pobreza, de miséria, de iniquidade, de pecado, de erro, e você dá crédito àquela palavra do profeta. E eis que a partir de hoje a tua vida vai mudar. E você sai daquele lugar ali, poxa, Deus falou realmente comigo. E ele vai começar a criar campos para que a vida dele possa mudar. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Andava errado, desempregado, vai começar a procurar um trabalho. Se alimentava mal por causa dos vícios, vai começar a se alimentar melhor, começa a ficar forte, saudável. E vai arrumar um trabalho. E através do trabalho começa a mudar a situação. E ele dá crédito àquela palavra daquele pastor, daquele profeta, que falou que a vida dele iria mudar. Então o que ele diz? Graças a Deus. Deus me ajudou. Então não foi Deus que fez as coisas para ele. Foi a palavra de alguém que ele se agregou naquilo e pôs como meta de sua vida, para que a vida dele possa realmente, a partir daquele momento, daquele instante, daquele minuto, começar a mudar a vida dele. E assim será. Então, a vida dele vai mudar, a vida daqueles que estão ao redor dele vai mudar, porque ele é luz. E tudo que o servo de Deus toca é abençoado. Porque ele é uma pessoa abençoada. Então, vendo ali essa profecia desse homem que, até vamos dizer, Igreja Assembleia de Deus, esses dos quais causam escândalos, até mesmo para os ministérios evangélicos, pessoas que se acham tomadas por Deus, para dizer que vai começar a morrer gente. Nós estamos vendo gente morrer todo dia com o coronavírus, né? E pessoas, às vezes saudáveis, morrem. Eu estava vendo ali que o cantor Agnaldo Timóteo morreu e tomou as duas vacinas, a primeira e a segunda dose. Agora você diz, mas morreu de overdose. Morreu de coronavírus tomando as duas vacinas. Agora eu pergunto, que efeito tem então essa vacina que eles estão propagando? Mas voltando ao assunto da profecia, tem as profecias e as profetizadas. A diferença entre, né? Porque o ensinamento é esse. Se nós damos crédito ao profeta, nós começamos a fazer com que a palavra dele possa interferir na nossa vida e a partir daquele momento, eis que assim será. E nós vamos mudar e assim vai acabar acontecendo. Eu vejo muitas pessoas, até tive dentro da igreja, pessoas que contavam testemunho, que eu era uma pessoa viciada, eu tinha problema com o vício da bebida, eu bebia muito, mas Deus tirou este vício de mim. Eu posso dizer a você que Deus não tira nada de ninguém. É dado o livre arbítrio e a pessoa escolhe em o que ela quer para ela. Se ela quer continuar bebendo ou ela quer continuar liberta, ser livre desse vício. A escolha é dela. Jamais Deus vai, tirar um desejo de nosso coração e fazer com que nós sejamos livres. Jamais. Se não for por bem, por mal, não será. Deus nos dá livre arbítrio para nós escolhermos o que é certo e o que é errado. Então a profecia não é uma
profetizada. Quando nós profetizamos na vida de uma pessoa, nós precisamos ver se aquele campo que nós vamos semear a nossa semente, aquele campo, ele vai vingar a nossa semente que nós lançamos naquela vida. E a partir da nossa palavra, a palavra do profeta, aquela vida vai começar a mudar. E daqui a uns dias também estão contando vitórias, contando bênçãos de Deus, porque Ele realmente mudou o estilo de vida. Amém?